Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre Gustav Fechner e sua relação com os vetos kantianos, também chamados vetos de Kant. Em meio às transformações do Iluminismo no século XVIII e às vésperas da Revolução Francesa, que ocorreu de 1789 a 1799, surgiu uma das mentes mais brilhantes e influentes da história da filosofia, Immanuel Kant, que nasceu em 1724 e faleceu em 1804. Brilhou e influenciou de várias formas. Uma delas, farei agora uma comparação com Copérnico, que mudou a nossa compreensão do universo ao colocar o Sol e não a Terra como centro do sistema solar. O Kant propôs também uma mudança radical na forma como nós entendemos o processo de conhecimento. O Kant argumentou que, em vez de a nossa mente se conformar passivamente aos objetos externos, como propunham os empiristas, são os objetos que se conformam às estruturas a priori da nossa mente. Um outro tipo de influência é no campo da ética, com o seu imperativo categórico. Também várias obras importantes, Crítica da Razão Pura, de 1781, a Crítica à Razão Prática, de 1788, mas tem uma outra obra que nós vamos falar agora. Na obra chamada Princípios Metafísicos da Ciência da Natureza, de 1786, Kant faz algumas análises que depois foram chamadas de vetos kantianos. E ali ele questiona por que a psicologia não poderia ser considerada uma ciência propriamente dita. O que Kant estava criticando? Ele criticava duas abordagens da psicologia: a psicologia racional e a abordagem da psicologia empírica, que eram propostas por Christian Wolff. Wolff propunha que a psicologia fosse estruturada como uma ciência sistemática, dividindo-a em duas abordagens, que eram distintas, mas, no seu olhar, complementares. Uma delas era a psicologia racional, que era baseada na introspecção e na lógica. Essa perspectiva tentava compreender os fenômenos mentais por meio de uma reflexão interna. Era como se alguém analisasse os seus próprios pensamentos para desvendar os mistérios da mente. E Kant via limitações nesse método, pois meramente racional, e desta forma não poderia captar a complexidade dos processos psíquicos. Mas também criticava a psicologia empírica, que essa era baseada na observação e experimentação de fenômenos psíquicos. Por exemplo, pense em alguém observando o comportamento das pessoas e tirando as suas conclusões. O que Kant dizia? Que confiar unicamente na observação do comportamento das pessoas para elaborar conclusões sobre processos mentais também seria insuficiente para captar a totalidade da experiência interna. O Kant, nessas críticas, nessas análises, ele apresentou três razões principais do porquê a psicologia não podia ser considerada uma ciência, como, por exemplo, a física. E isso daí foi denominado vetos kantianos. Vamos ver. O primeiro veto é a impossibilidade de matematização. Ele dizia que a psicologia não poderia criar leis matemáticas precisas, como, por exemplo, a física, e isso apontava que os fenômenos psicológicos não podiam ser quantificados ou não podiam ser expressados matematicamente. Por exemplo, não poderíamos criar uma fórmula exata para prever como alguém vai se sentir em uma situação específica. Segundo veto, chamado de impossibilidade de observação objetiva, ou também de impossibilidade de introspecção objetiva. Kant, ele acreditava que não podíamos estudar objetivamente os estados internos da mente. Por exemplo, ele argumentava que não dava
para observar objetivamente o que acontece dentro da mente de alguém. Isto é, analisar os próprios estados mentais, que é o chamado de introspecção. Por que não poderia? Porque isso alteraria esses estados. Uma comparação seria assim: você tentar aferir a temperatura de alguém com um termômetro, mas esse termômetro vai mudar de temperatura assim que você tocar no objeto. Terceiro veto é o chamado de impossibilidade de experimentação. Ou seja, não daria para realizar experimentos controlados com a mente, pois não poderia controlar precisamente as variáveis. Isto é, sem a capacidade de experimentação controlada, não se poderia afirmar ser uma ciência empírica. Mas qual o impacto dessas críticas ou chamados de vetos kantianos? Primeiramente, não paralisou a psicologia. Pelo contrário, isso foi um combustível para que os pesquisadores encontrassem maneiras de demonstrar que a psicologia poderia ser científica, era científica. Era como se Kant dissesse: olha, tem um muro aqui, não tem como vocês passarem. Mas se vocês tiverem uma escada que pule e os leve para o outro lado, tudo bem. Ou como se Kant dissesse: olha, eu tenho três situações aqui que são chamados vetos, né, kantianos. São portas que estão fechadas. Mas se vocês tiverem a chave certa que vire a fechadura e vocês consigam passar, tudo bem. Vamos considerar então a psicologia empírica. E algumas pessoas foram importantes para isso. Uma delas é Johannes Miller, outra o Hermann von Helmholtz, outro foi o Ernest Weber e outro o Gustav Fechner, que é o motivo desta gravação deste vídeo, de qual é a relação dele com os vetos kantianos. Vamos lá? Johannes Miller. O Johannes Miller nasceu em 1801, faleceu em 1858, ele atuou na fisiologia e ele defendeu que os fenômenos sensoriais podiam ser explicados a partir de bases fisiológicas. E aqui desenvolveu a teoria das energias nervosas específicas. O que seria isso? Diferentes tipos de nervos carregam diferentes tipos de energias específicas que determinam a qualidade da sensação percebida. Isso significa que não é o estímulo externo que define a natureza da sensação, mas a energia do nervo que é ativado. Veja que então já o empirismo a um, um começo aqui, indireto para a cientificidade da psicologia. O Hermann von Helmholtz nasceu em 1821, faleceu em 1894. Ele também contribuiu significativamente para a fisiologia dos sentidos e também para a percepção. Ele enfatizava que a importância de métodos experimentais para investigar processos perceptivos. Sua abordagem, ela demonstra que uma metodologia rigorosa era possível para obter dados objetivos sobre os processos. E aqui nós temos a introspecção filosófica, ou chamada de introspecção experimental. Ernest Weber nasceu em 1795 e faleceu em 1878. Ele realizou estudos sobre a sensibilidade e as diferenças perceptíveis. Formulou a lei de Weber, que quantifica a relação entre estímulos físicos e a percepção sensorial. Ao estabelecer uma relação quantitativa entre estímulo e sensação, o Weber evidenciou a possibilidade de, mesmo que de forma indireta, matematizar aspectos dos fenômenos psíquicos. E aqui nós temos a lei das diferenças apenas percebidas, a DAP. E o Gustav Fechner? Gustav Fechner não tirou suas ideias da cartola. Baseado nesses outros três pensadores, Gustav Fechner, no século XIX, agora vai desenvolver suas teorias. Vamos lá? Ele teve grande influência na fisiologia sensorial. Não só ele, como esses outros, porque eles estudaram o nosso corpo, como ele responde a estímulos físicos.
Por exemplo, como nós vimos, como os olhos reagem a diferentes intensidades de luz. Também uma grande influência na psicofisiologia. Foram estabelecidas relações mensuráveis entre estímulos físicos e sensações psicológicas. Por exemplo, descobriram que precisamos de um aumento de 10% na intensidade de um som para perceber essa diferença. Continuando, o Gustav Fechner, ele teve grande influência por causa da psicofísica e três métodos que nós vamos falar agora. Vamos lá? Psicofísica é uma área da psicologia que estuda a relação entre os estímulos físicos, por exemplo, luz, som, a pressão, e a nossa percepção sensorial desses estímulos. Foi desenvolvida pelo Gustav Fechner no século XIX e combina a psicofísica métodos experimentais com matemática para medir como percebemos o mundo ao nosso redor. E os três métodos? Vamos falar aqui sobre o método dos limites. O método dos limites, o experimentador apresenta um estímulo que vai variando gradualmente, vai ficando mais forte ou vai ficando mais fraco, e o participante indica quando percebe ou deixa de perceber esse estímulo, por exemplo, com um som. E isso vai aumentando ou diminuindo gradualmente. Método dos estímulos constantes. É uma técnica psicofísica utilizada para determinar o limite absoluto, a menor intensidade de um estímulo que pode ser detectada, e o limiar absoluto e o limiar agora diferencial, a menor diferença entre dois estímulos que pode ser percebida. Isso é apresentado em ordem aleatória. Por exemplo, com o caso da visão, aumentar 10%, 30% ou diminuir, e a pessoa vai dizendo se viu ou não viu. Outro método é o método dos ajustes. É uma técnica psicofísica em que o próprio sujeito ele regula a intensidade do estímulo até ele atingir um nível perceptível específico. Esse método é muito comum em estudos sobre percepção sensorial, como cor, brilho, som. Então, a pessoa usa um controle tipo deslizante para ajustar o brilho de uma tela, até que ele perceba, até que ele pareça para ele aquilo ali igual, ou então pareça de uma outra área da tela. Aí o próprio participante é quem controla. E com isso, tem o surgimento da psicologia experimental. E essa é a relação de Gustav Fechner com a superação dos vetos kantianos, porque essa quantificação dos aspectos da experiência humana, eles acabaram tornando a psicologia mais parecida com as ciências naturais, conforme Kant havia estabelecido na sua crítica, que depois ficou categorizado, chamado de vetos kantianos. É isso aí.